do Senhor a todos. Já ouvimos uma palavra de Deus, né? Abre ainda comigo Romanos capítulo de número 8 e os versículos 33 até o 39. Glória a Deus. Vamos ler alguns versos da palavra para uma breve meditação. Ainda temos um bom tempo para falar. Vê água para mim, porque a boca seca rápido. Todos encontraram? Romanos, capítulo de número 8, e os versos 33 a seguir, que nos diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tomem assento, meus irmãos. Lemos também esse texto, que é de suma importância para todos nós, onde o escritor está falando de algo muito importante. Quando nós encontramos no texto esse assunto que lemos, de ver uma providência divina a favor de alguém, nós podemos entender perfeitamente que este alguém que Deus sai à defesa dele ou dela, com certeza foi escolhido por Deus, foi protegido por Deus, foi chamado por Deus. Por um pai que dá toda, como um pai que dá toda a proteção a um dos seus filhos. E aqui o escritor está iniciando a sua fala no versículo 33, quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? Porque é Deus que justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu e antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e ele intercede. Nós encontramos também no livro de Romanos que Deus, pelo seu Espírito, ele veio aos nossos corações. Ele entrou na nossa vida e ele entra na vida do pecador quando ouve falar do seu grande amor e abre o coração aceitando Jesus como Salvador. Jesus entra, ele faz uma morada. Esta pessoa é transformada. E a partir daquele momento, aquele homem e aquela mulher passou a ser uma propriedade de Deus. Paulo afirma isso em suas palavras, que a partir do processo da regeneração, do novo nascimento, nós passamos a ser
templo de Deus e morada de Deus. O Espírito habita nos nossos corações. O mesmo Paulo, num outro texto, ele está dizendo, tendo também nele crido, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa esperança, da confirmação de tudo que Deus, Ele falou, Ele prometeu e Ele deu para os seus filhos. Ele confirma isso através de um carimbo, através de um selo do Espírito de Deus que veio para as nossas vidas. E Ele está no coração do salvo, diz o texto que ele clama, Abba, Pai. Então, meus irmãos, a partir deste momento, quando o crente passa a ser uma propriedade peculiar de Deus, porque o Senhor foi lá, escolheu, chamou, a pessoa ouviu de bom grado, deu crédito à pregação, aceitou a palavra, o Espírito de Deus entrou. A partir daquele momento, aquele homem, aquela mulher, passou a ser propriedade de Deus. Todo o cuidado de Deus está voltado àquela pessoa, aquele homem, aquela mulher. E quando os cuidados de Deus estão repousando sobre a vida de um homem e de uma mulher, ele pode cantar alegremente, louvar alegremente e dizendo, eu sou livre, eu sou liberto, eu sou transformado, eu sou filho de Deus, eu sou cidadão do céu. Aleluia! E Deus, para confirmar toda esta grandiosidade da compra, do resgate da nossa alma, da regeneração da nossa alma, cumpre-se o que eu disse agora que Paulo falou, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa esperança, salvação, possessão eterna, de tudo aquilo que está à disposição de Deus e à disposição da igreja. Está tudo sobre um controle divino. Eu estava lembrando hoje que está hoje acontecendo as comemorações dos 500 anos da Reforma Protestante. Lutero foi um monge católico que, após ler a Bíblia, ele entendeu que muitos daqueles dogmas eram apenas coisas de homem, não tinha nada a ver com Deus. E ele entendeu que a justificação do homem está pela fé na pessoa de Jesus. Foi aonde ele escreveu aquelas 90 e poucas teses lá e colocou na porta da grande sinagoga, do grande e majestoso templo, lá na Alemanha. E ali rachou, certo? A nossa ramificação que chegamos até hoje, os milhares de evangélicos pelo mundo inteiro, nós podemos render graças a Deus por escolher este homem, que era um monge, era um padre. Ele entendeu que todas aquelas coisas eram errôneas, não tinha nada a ver com Deus, aquelas indulgências, muitos dogmas ali, muitas doutrinas, tinha nada a ver com Deus. Ele entendeu que o homem é justificado pela fé na pessoa de Jesus Cristo. E aí ele começou a pregar contra aquela parafernália não é idolatria, de heresias, implantada pela igreja, que na época era praticamente a maioria, era judeu e católico. E aí ele prega lá todas essas teses lá, e ali ele começa a fazer a revolução. Deus usou grandemente este homem,
que entendeu perfeitamente a revelação de Deus. Hoje a Reforma Protestante está fazendo 500 anos da abertura lá na Alemanha. E hoje milhões de vidas se desprenderam do jugo da servidão, da idolatria e de tantas coisas impostas pelo homem, e ficou livre daquilo tudo. E passou-se o ser humano a render-se a Cristo, a viver para Cristo, conhecendo a Cristo inteiramente. E aí está hoje no mundo inteiro este grande número de salvos. E Deus, Ele foi trabalhando, Ele foi aperfeiçoando, não é verdade? No sentido de trazer à luz cada vez mais aos evangélicos a grandiosidade da salvação. A Bíblia diz que aquele que em vós começou a boa obra, Ele é poderoso para aperfeiçoar até o fim. Nós entendemos que o Lutero ele não conseguiu concluir a reforma. Tudo aquilo que ele trabalhou foi no meio de perseguições, muitas perseguições, fugiu muito, escondeu-se muito, ameaças de morte. Mas ele conseguiu mudar o sistema na época. Hoje está aí pelo mundo afora milhões de salvos. Quando nós lemos a história de Lutero, nós nos arrepiamos de ver a forma que Deus usou este homem para mudar o cativeiro, para uma grande mudança, para trazer um cristianismo endereçado à cruz de Cristo, ao Calvário sangrento de Jesus, entendendo que a fé, a salvação, é pela fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. E quando o homem se rende a Ele, o homem e a mulher passa a ser servo, passa a ser filho de Deus, conforme o Evangelho de João capítulo 1, nos primeiros versículos ali, dizendo que Ele veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas agora todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos ou chamados filhos de Deus, os que crê no seu nome. Tornou-se filho. E aí o escritor aqui está dizendo: quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? Quem tentará, irmãos? Ninguém. Quem os condenará? Pois se é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também Ele intercede por nós. Eu tenho falado aqui reiteradas vezes, baseado no capítulo 17 de João, na oração sacerdotal de Jesus, que eu creio que aquela oração ela continua clamando diante da majestade de Deus. Quando Jesus apresenta os discípulos ao Pai, e dizendo que enquanto Ele estava com eles no mundo, Jesus guardava-os em teu nome, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. E mais à frente Jesus disse: Pai, dei-lhes a tua palavra. E no mesmo capítulo Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia. Então, ali Jesus, ele fecha a oração, apresentando muitas coisas a Deus, e também dizendo ao Pai que enquanto ele estava com eles no mundo, Jesus guardava os seus em seu nome, e nenhum se perdeu. E agora aqui o escritor está dizendo que Ele ressuscitou e está intercedendo por nós à direita de Deus.
Ele continua, depois dele ir ao céu, depois dele concluir esse projeto na terra, ele vai ao céu após a sua ressurreição, 40 dias após ressuscitar, ele sobe de cima do Monte das Oliveiras, ele ascende ao céu, ele assume o seu trono à direita de Deus, e aí o escritor, muitos dizem que é Paulo que escreveu Romanos, vamos entender que é Paulo mesmo, se não for também, mas tem uma inspiração tremenda, este lindo livro de Romanos. Mas aqui ele está dizendo que ele subiu, ele ressuscitou, assentou-se à direita de Deus. E ele continua intercedendo por nós. Que coisa linda, irmão. O meu sogro, ele sempre prega e diz que o crente vai para o inferno, se desvia e vai para o inferno de abelhudo, de teimoso. Porque o crente tem tudo para ir morar no céu, irmãos. A oração sacerdotal, quando ele estava aqui neste mundo, Jesus estava aqui ainda, no meio de tantas adversidades, concluindo já o seu tempo, esta oração linda do capítulo 17 de João. E aqui o escritor vem dizendo que ele ressuscita, assenta-se à direita de Deus, e de lá ele está intercedendo por nós. Eu falei aqui há pouco tempo do valor, do poder, da grandeza que tem a oração intercessória. Quando você começa a orar por alguém, interceder por alguém, esta oração é de grande valia diante de Deus, na presença de Deus. É de suma importância, e Deus vai livrar alguém lá, salvar alguém pela tua oração. A oração intercessória é importantíssima diante de Deus, porque ela pode estar no nível de um sacrifício a mais que alguém está fazendo em orar por alguém, interceder por alguém. E agora o escritor está dizendo que ele ressuscitou, está à direita de Deus e ele intercede por nós. Irmão, Jesus está lá sentado à direita do Pai. O grande rei, assentado no seu trono, cheio de majestade e de glória, rodeado por anjos, arcanjos, querubins, serafins, que louvam e que proclamam no céu, ao redor do trono, a santidade de Deus. Ao lado do trono do grande Deus, do grande Rei, do Pai das luzes, que em Cristo escolheu a mim e você, ao seu lado, ao lado direito, está sentado Jesus. Também ressuscitado, também glorificado, em corpo, mas em um corpo glorioso, em um corpo celestial, em um corpo glorificado, assentado à direita de Deus. E o escritor está dizendo que ele intercede por você. O que é intercessão? Quando a tua alma está gemendo, está aflita, você está doente, está com dor, está com tristeza, está desanimado, está com problema, está com opressão ou está com depressão, ele está lá à direita de Deus intercedendo por tua vida. Irmão, você não pode se desviar, você não pode fracassar, porque você é cidadão do céu, comprado por Deus, e ao lado de Deus, além daqui na terra ter uma igreja, obreiros, o pastor, os irmãos que ajudam você em oração, intercede por você, ao trono de Deus, ao lado de Deus, está sentado Jesus, e diz o escritor que ele está orando por você. Ele está pedindo ao Pai a teu favor, a teu benefício, a cura, o milagre, aquilo que a tua alma anseia e brada e sobe através de clamor internos, suspiros perante a face de Deus. Irmão, você já pensou? Irmão Sérgio, se fosse um de nós interceder, talvez, irmão, poxa,
Eu sei que tem alguém intercedendo, mas será que o irmão ora muito, está consagrado, ora pouco? Pode surgir alguma dúvida. Mas Jesus assentado à direita de Deus, intercedendo por ti, por mim, por nós, pela igreja. Olha, meus irmãos, nós precisamos ter fé e ter confiança e ser autênticos, porque Jesus ressuscitado, Ele foi embora. Ele mandou o Espírito Santo que está aqui com a igreja, veio ao nosso coração, o dia que fomos selados, o dia que aceitamos Ele como Salvador, o dia que fomos selados, Ele mandou. Hebreus 1:14, não são porventura todos eles espíritos ministradores, que ministram em favor destes que Deus comprou e que hão de herdar a salvação. Quem são estes espíritos ministradores? São anjos. São anjos. É o anjo da guarda que o católico fala. É o anjo do capítulo 34:7 de Salmos, que acampa-se ao redor dos que o temem. Estes são anjos, espíritos enviados de Deus, anjos, para ministrar a seu favor, porque você foi comprado por Deus, pelo sacrifício do seu Filho. O Espírito veio ao seu coração, você é propriedade de Deus. Quem intentará acusação contra a sua vida? Porque é Deus que te justifica, é o Senhor que te salvou. E além de ter uma igreja aqui que ora uns pelos outros, esta semana que antecede a ceia, todo dia que eu dobro o joelho, de manhã e à noite, eu estou apresentando as famílias da igreja ao céu. Guarda, Senhor, as famílias, abençoa as famílias da tua igreja. Eu estou intercedendo, e os irmãos também, a nível de campo, formando uma cadeia de oração intercessória pelas famílias. Mas os anjos que acampam-se ao nosso redor, mas Jesus assentado à direita de Deus, que intercede por mim e por você. E mais o Espírito Santo. Paulo diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha aí, irmão, olha a força que nós temos. Temos anjos enviados de Deus ao nosso redor para ministrar a nosso favor, porque nós havemos de herdar a salvação. Para isso fomos chamados. Temos um exército de irmãos que oram uns pelos outros. Temos o Espírito Santo dentro de nós, que geme com gemidos inexprimíveis. Porque muitas vezes nós não sabemos nem o que pedir, nem orar como convém, nem orar certo. E nós temos lá no céu, Jesus à direita de Deus intercedendo, Sérgio. Intercedendo por nós. Eu não consigo entender como é que alguém consegue dizer, pastor, eu estou fraco. Pastor, o fulano lá se desviou da igreja. Está fraquinho, não está vindo mais da igreja, se desviou. Eu não consigo entender isso aí, irmão. Eu só entendo por um lado. Eu acho que a pessoa não conheceu Jesus. Não conheceu. Acho que Jesus não entrou na vida dele. Alguém pode dizer, pastor, mas Jesus entrou na vida daquele, batizou com o Espírito Santo, falava a língua, profetizava, ou está desviado. É porque ele deixou o diabo roubar a coroa dele. Ou ele cometeu algum pecado e não confessou, o Espírito Santo se entristeceu, se retirou dele, ficou sozinho, aí o mundo levou. Isso pode acontecer também. Mas se não, irmão, não pode acontecer. Eu não consigo entender como alguém se desvia, sai da presença de Deus depois de experimentar esta graça. E olha, irmão, aqui na terra está a igreja que intercede. Aqui na terra tem anjos que o Senhor enviou, que ministra a teu favor, porque você há de herdar. Aqui na terra tem a igreja, aqui na terra tem anjos.
Aqui na terra tem o Espírito Santo no coração que intercede com gemidos inexprimíveis. São 3 grupos: os irmãos, a igreja que intercede, os anjos que ministram a nosso favor, o Espírito Santo que intercede aqui dentro com gemidos inexprimíveis a Deus quando nós estamos orando e gemendo na presença de Deus. São 3 aqui conosco: a igreja, os irmãos, os espíritos ministradores que são anjos e o Espírito Santo. São 3 segmentos de força aqui na terra. E lá no céu, à direita do Pai, Jesus ao lado: meu Pai, olha lá meu filho. E a Bíblia diz que o diabo vai lá diante de Deus nos acusar dia e noite. Ele é o nosso acusador. Ele está lá diante de Deus acusando, mas ali à direita de Deus está Jesus, intercedendo: Pai, eu morri por ele, eu morri por ela, Pai, eu comprei ele, eu comprei ela, Pai, ele é meu, ela é minha, Pai, me aceitou, ela tem o selo, são meus, eu comprei para ti, meu Deus. Aleluia, bendito seja Deus. E o apóstolo São João diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. João disse que se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Irmãos, a igreja está na bênção. Não tenha medo, não duvides. Seja autêntico, seja firme, seja constantes. Permaneça servindo a Deus com alegria. Eu me alegro nesta noite em ver ali o pastor Antônio. Pastor Antônio Fernandes está ali com a esposa, quase 90 anos. Ele ganha de muita gente nova. Está sempre na escola dominical. Está sempre nos cultos. Aleluia. Isto aqui revela a idoneidade espiritual, a fé de um homem que, enquanto tem vida, luta para estar na casa de Deus. Um casal que batalha para estar na casa de Deus. Fé convicta, esperança convicta. Sabendo destas grandezas que Deus fez, que Deus tem, que Deus dispôs a nosso favor, para nós nos apoiarmos nestas grandezas celestiais, nestas grandezas espirituais. Eu queria falar um pouquinho de cada versículo, mas não vai dar. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, de luta, de perseguição, de sofrimento, de pedrada, de incompreensões, todas estas coisas, nós, os escolhidos, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo, disse Paulo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Irmão, não tem demônio, não tem demônio, não tem distância, não tem peste, não tem fome, não tem nudez, não tem perseguição,
Não tem nada, não tem nada. Quando Deus planta dentro do coração de alguém a sua graça, o seu amor, a chama do seu espírito, nada de luta, de tribulação poderá nos separar do seu grande amor, do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor nosso. Aleluia. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos ficar de pé para nós orar, são 9h03. Já quero encerrar porque me seca muito a garganta. Estou nos medicamentos aí que tem dia que deixa tonto, seca a garganta e complica um pouco. É só com água para poder falar um pouquinho. Mas meus irmãos, quem nos separará? Nada. Nada nos separará do amor de Deus. Nada. Nós estamos cientes de que Deus, o nosso Deus, Ele é conosco. É Ele que nos justifica. Quem intentará acusações contra os eleitos de Deus? Ele está dizendo que somos entregues à morte todo dia, como ovelhas que vai ao matadouro. Isto quer dizer que estamos diante de batalhas constantes, mas nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Estamos, o escritor aos Filipenses, não estou equivocado, está dizendo que se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois vós, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Irmãos, a salvação, ser filho de Deus, ser filha de Deus, a salvação que temos, não nos isenta de lutas, de tribulação, de perseguição. Não nos isenta. Mas o Senhor, Ele está conosco. É Ele que nos justifica. A luta neste mundo ela é travada. Mas Jesus disse: tende bom ânimo, eu venci e vocês vencerão também. Bendito seja o nome do Senhor. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Vamos orar a Deus? Tem alguém que precisa de uma oração e tenha fé e crê que Jesus pode mudar o teu cativeiro? Vem até a frente, eu vou orar. Nós ouvimos aí a semana o testemunho de uma irmã que o pé dela estava torcido e ela precisava vir à igreja, não tinha carro e nem carona. E ela veio clamando. Ela deu testemunho segunda, né? No círculo de oração. Estava saindo lá na porta, ela deu testemunho lá para mim. Ela foi clamando a Deus. Ela disse que pelo umas alturas da estrada, vindo para a igreja, o pé dela começou a esquentar. Começou a ficar amortecido, anestesiado. E Jesus curou ela na estrada. Está dando testemunho? Irmão, Jesus, Ele está conosco. Jesus, Ele está aqui. Se você crê, seja lá o problema que for, ele pode ser do tamanho do mundo, que para Deus não há limitação. O Senhor pode fazer, Ele pode curar, Ele pode resolver, Ele pode mudar o cativeiro. Só precisamos ter fé. Oremos. Nosso Deus e Pai que está no céu, no glorioso nome de Jesus, o Teu Filho, oramos neste momento intercedendo por estas vidas, Senhor. Nós sabemos, meu Deus, que somos propriedades de Deus. Fomos chamados por Teu decreto, Senhor. Somos Teus filhos e Tuas filhas. Senhor, Tu conheces as necessidades de cada um. Eu apresento elas esta noite a Ti, meu Deus. Estes irmãos e irmãs que vieram à frente do altar. Senhor Jesus, entra com providência nestas vidas, com fogo do Teu Espírito, para queimar todos os males, e que a Tua mão, o Teu Espírito, a Tua graça que está presente,
possa remover todo o mal, possa mudar cativeiro nesta noite. Senhor Jesus, eu repreendo todo o mal em teu nome. Eu decreto o milagre, eu decreto a bênção e a vitória. Se alguém nesta noite perdeu a esperança e o ânimo, que o teu Espírito, Senhor, possa renovar esta força, este ânimo e dar coragem nesta noite. E levantar o caído e pôr de pé com força total do teu Espírito, encorajado, animados, para vencer mais etapas da vida até chegar à tua presença. Senhor meu Deus, atende o nosso clamor, a nossa oração, a nossa intercessão pelos teus filhos, pela igreja, é o que eu te peço neste momento, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.